Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dinion Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Oi, gente, tudo bem? Mais um dia de revisão. Hoje a gente vai falar sobre a empregada doméstica. Você sabe a diferença entre a empregada doméstica e a diarista? Quer aprender comigo? Então assiste o vídeo até o final, tá? Vocês que me acompanham, vocês sabem que segunda fase a gente começa, nosso curso começa dia 29 de julho, não é? E esse livro aqui, você sabe que você vai encontrar no meu site, né? Esse livro aqui vocês vão levar para a prova. Então, você vai encontrar esse livro no meu site. Você compra lá, tá? O preço, sim, hoje, R$ 80, tá? É o livro mais barato do mercado. Você vai encontrar livros, todos os livros que tem, você vão encontrar livros acima de R$ 100. Mas o meu livro está na promoção por R$ 80, tá? No meu site, você acessa www, está vendo no canto aí embaixo, né? Você vai acessar curso de direito do trabalho.com.br, tá? Lá você pode comprar tanto o meu curso, tá? Como também o meu livro, tá certo? Então, vamos lá para a aula, que é o que interessa, né? Aproveita, tá? Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no YouTube, tá? Gratuito, tá certo? E aproveita uma joinha para a gente fazer o canal crescer, não é isso? Vamos para a aula, tá certo? Vamos nós. Gente, você está vendo aí a figura de uma empregada, não é? Limpando a vidraça da casa. Mas aí vou te perguntar, é uma diarista ou é uma empregada doméstica? Professor, tem diferença? Sim, isso a lei que diz, tá certo? Então, gente, antes de a gente adentrar no assunto, deixa eu fazer uma distinção. A lei a qual fala da empregada doméstica é a lei 150, tá? É uma lei complementar, tá? Que foi classificada como lei especial. Então, eu, é, é como se ela fosse um pouco diferente, mas os direitos que a empregada doméstica estão todos elencados na CLT, tá certo? Só tem uma diferença, a qual eu vou fazer questão de frisar, mas no final da aula, tá? Que pode ser uma pegadinha de prova, tá? E você não vai errar a questão, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês direitinho como funciona. Olha, gente, os direitos e deveres, tá? Das relações trabalhistas da empregada doméstica é descrito pela Lei Complementar número 150 de junho de 2015. Professor, para a primeira fase, você não precisa saber nem dessa lei. Saiba que existe, tá? E sabe quais são os direitos da empregada doméstica. Mas na segunda fase, você vai lembrar que você vai encontrar a CLT organizada, tá? Junto com esse livro. Basta a CLT organizada junto com o meu livro. Só são 2 livros, você ir para a prova da ordem da segunda fase de direito do trabalho. Só isso, nada mais. E esta lei vai estar lá. Se for uma questão da segunda fase, você vai ter que folhear e achar essa lei. Só o livro é dessa altura. Como é que eu vou achar essa lei? Eu vou ensinar vocês. Esse é o segredo. O segredo da aprovação é ensinar vocês a pesquisar as súmulas no livro, essas leis, tá? De forma rápida. Por quê? Porque o tempo está passando, tá certo? Então, compra o meu curso, tá certo? E vocês vão aprender comigo, vai ter muita peça, muitas questões, tá bom? Acesse meu site, lá tem todas as informações, tem um vídeo explicando, tá? Como vai ser o curso. Mas vamos para o que interessa. Gente, a diferença entre a diarista e a doméstica está no parágrafo primeiro da LC, de complementar 150/2015. O que é que fala, professor? Olha, aqueles trabalhadores que prestam serviço de forma contínua, por mais de 2 vezes na semana, em residência, tá? Bom, para aí, já te explico mais. Começou a diferença. Vamos dar um exemplo. Se de segunda a domingo você contratou uma pessoa para fazer a limpeza da sua casa, para fazer o almoço, para fazer serviço doméstico, tá certo? Pode ser um jardineiro, tá certo? Essas pessoas, se elas ficarem prestando serviço 3 dias, ela é uma empregada doméstica. Ela tem direito a ter carteira assinada.
É mesmo, professor? Sim. Ela tem todos os direitos iguais a uma pessoa que é regida pelo sistema seletista. Então, é uma lei diferente? Não, é apenas lei especial, entre aspas, mas os mesmos direitos da empregada doméstica também está elencado na CLT, tá certo? Essa questão de extinção você só vai se preocupar na segunda fase. A primeira fase não se preocupa não, mas já já vou dizer, vou te mostrar que os direitos são todos iguais, tá? Então aprendeu hoje o quê? Que a diarista é aquela pessoa física, tá? Que presta serviço apenas 2 dias na semana. Se for 3 dias, é o quê? Empregado doméstico. Ok? Vamos continuar. Agora, a caracterização do empregado doméstico também tem alguns detalhes. Por quê? O serviço tem que ser feito em residências, certo? E o contrato é de pessoa física para pessoa física. Ah, professor, mas quem me contratou foi a empresa. Não. Aí eu sou empregado comum. Você vai ser empregado, você vai regido pela CLT, tá certo? Você não é especial. Então esse detalhe você tem que saber. O empregado doméstico, ele tem a carteira assinada pessoa física para pessoa física, tá bom? Continua. Professor, você colocou aí prestação de natureza não lucrativa? É exatamente isso que você tem que saber, porque lá no final do vídeo tem uma questão do OAB que vai exatamente dizer por que é que eu fiz isso aqui. Sabe por quê? Porque a atividade tem que ser o jardineiro, tá certo? Tem que ser o zelador, essas pessoas, até o motorista particular, ele se enquadra muito bom. Então, cuidado. Se você de manhã faz a limpeza dos banheiros, se você de manhã faz a limpeza da casa, se você limpa a vidraça, se você faz o almoço, e à tarde você ajuda a sua patroa a fazer docinhos, ajuda a fazer bolo para ela vender numa feira, está descaracterizado a empregada doméstica. É regido pela CLT. Pessoal, os direitos mudam? Não, não. Os direitos são os mesmos, tá? E vou mostrar para vocês quais são os direitos, tá certo? Ah, um detalhe importante, não pode esquecer. Em hipótese nenhuma, poderá haver contratação para empregado ou empregado doméstico a menores de 18 anos, tá? Então, se você estiver contratando um menor ou menor de 18 anos, o trabalho é proibido, certo? Então, não pode isso, não pode nem assinar carteira, tá certo? Vamos nós. Professor, tem prazo para assinar carteira? Tem. Qual o prazo? 48 horas após a contratação, certo? Então, fique sabendo disso. Isso é questão de prova, eles podem dizer que é 48 horas, pode dizer que é 5 dias, 3 dias, então são 48 horas, tá certo? Professor, e quais são os direitos, professor, do empregado doméstico? Olha só, vocês vão notar que são todos iguais ao empregado seletista, tá? Eu estou fazendo essa distinção porque eu estou falando de uma lei especial, de uma classe de trabalhadores corrigida por uma lei especial. Ó, é obrigatório o registro na carteira de trabalho? Sim. Tem direito ao salário mínimo? Sim. Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais? Sim. Vamos dar um exemplo. A trabalhadora vai ter que trabalhar 8 horas por dia, com intervalo para refeição, tá? Vamos já falar sobre o intervalo, tá? E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Se ele trabalhar 8 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dá 40 horas. 8 horas por dia, que é 5 vezes 8, 40. Mais 4 horas do sábado, tem 4 horas. Então, meio-dia, tá? Se fosse, por exemplo, sábado, de 8 a meio-dia, a empregada doméstica teria que ir para casa, tá? E cumprir a sua jornada, tá certo? Da semana, né? Então, o pessoal tem direito ao extra? Sim, tá? Só que aí a empregada doméstica ela tem que se precaver o seguinte: se ela está sabendo que ela tem que trabalhar 44 horas semanais, 8 horas por dia, aí lá no final do vídeo eu vou falar sobre banco de horas. Mas fique atento que a empregada também tem direito à hora extra, tá certo? Mas lá no banco de horas, quando eu for comentar, eu vou falar sobre o direito da hora extra da empregada doméstica, tá certo? Pessoal, tem direito a licença noturna? Tem, tá certo? Vou já comentar também. Pessoal, tem direito a 13º salário? Tem. Pessoal,
Repouso semanal remunerado, exatamente isso que eu já falei para vocês em outra aula. O repouso semanal remunerado é porque o domingo ele ganha em casa. Por isso que é o repouso semanal remunerado. Ele é remunerado para ficar em casa. Legal, né? Professor, como é que eu sei disso? Quando você recebe seu contra-cheque, você observa que tem 30 dias. Pois é, você folgou 4 domingos e recebeu isso como 30 dias cheios, mas você não trabalhou 30 dias. Muitas vezes trabalhou 26 dias. Então, remunerado que você recebe para folgar. Tá certo? Está na lei, tem que ser cumprido. Professor, tem direito às férias, a empregada doméstica? Tem. Tem direito ao seguro-desemprego? Ao FGTS? Tem. Tem direito à multa de 50%? Tem. Tá certo? Estou só recapitulando. Isso você já sabe, né? Professor, tem direito ao aviso prévio na demissão? Sim. Tanto se ele pedir as contas ou se ele for demitido, tem que ser cumprido o aviso, tá certo? Professor, licença maternidade de 120 dias tem também direito. Estabilidade provisória, professor. Quando a empregada doméstica está grávida, ela fica impedida de ser demitida? Sim, não pode, tá certo? Chama-se estabilidade. Professor, por que não provisória? Se você quiser aprender estabilidade, lá no YouTube você vai ver um vídeo lá só sobre estabilidade. Mas eu vou reforçar aqui. Estabilidade provisória é porque só são pelo período provisório, é pelos 5 meses, tá certo? Aí, se você quiser aprender direitinho estabilidade, do dirigente sindical, tá? Da gestante, tem lá no meu vídeo. Você aproveita e vai ver o meu vídeo lá no YouTube, que tem tudo sobre isso. Já fiz uma aula bacana para vocês ficarem sabendo de tudo sobre estabilidade. Tá certo? Continua? Vamos nós? Mais uma perguntinha, professor. Professor, eu posso descontar a moradia e alimentação do salário da empregada? Não pode, tá? Se a empregada está na sua casa, tá? Prestou serviço e à noite ela repousa naquele quartinho separadinho, você não pode cobrar por aquilo, certo? Mas ela não está prestando serviço. Por quê? Porque eu acabei de falar, 44 horas semanais e 8 horas diárias, tá certo? Então, aquele momento à noite, você não pode exigir nada dela, porque ela está em repouso, certo? É como se ela estivesse na casa dela, mas esse quartinho que tem lá, muitas vezes, as pessoas têm um quartinho reservado para empregado doméstico, não pode cobrar, tá? Pelo aquele aluguel, não pode cobrar pela alimentação, a qual a empregada doméstica, tá? Faz essa alimentação na sua casa, tá certo? Aqui vou repetir, a jornada de trabalho 8 horas por dia, 44 horas semanais, tá? Já falei lá em cima, tá? O adicional noturno, só um detalhe. Professor, a empregada doméstica ela entrou no horário às 7 horas, repousou, tá? E ficou até 5, 6, trabalhou 8 horas por dia. À noite, ela está dormindo no quarto dela. Ela pode cobrar adicional? Não, não. Ela não está prestando serviço nenhum. Ela está lá em repouso. Diferente é se você contratou uma empregada para cuidar de um idoso que precisa, meia-noite, da medicação dele, que precisa uma da manhã acompanhar, se ele precisa ir ao banheiro. Então, esse acompanhamento aí também é de uma empregada doméstica, tá certo? Porque é dentro de um lar, dentro de uma residência. Aí sim, aí ela está prestando serviço, tá certo? Ao idoso, tá? Ela está acordada muitas vezes, então, esse sim. Mas ela só tem direito se tiver um contrato por escrito, tá? É importante a empregada doméstica ficar atenta a isso, tá certo? Por quê? Porque tem que ser por escrito. Você foi contratado para cuidar de um idoso e você vai ficar na parte da noite, de 10 até 5 da manhã. Você tem direito a essa noturno de 20%. O valor vai ser 20% a mais da hora noturna em relação à hora diurna, né? Então, vamos dar um exemplo. Se você recebe R$ 10 por uma hora diurna durante o dia, então você vai receber R$ 12 por cada hora, a partir das 22 e até 5, tá? Também tem um vídeo meu falando sobre essa noturna. Vai lá na minha página do YouTube, você vai encontrar esse vídeo sobre essa noturna, tá certo? Eu estou fazendo só revisão. Isso aqui é para vocês que vão fazer a prova da OAB ou o concurso público, tá certo? Então, eu estou falando com calma, vocês vão ver que basta você assistir de uma vez, vocês vão fazer a prova e vão acertar todas as questões, tá? Dos assuntos que eu vou escolhendo aqui, tá bom? Então, eu só tem direito adicional noturno? Tem, tá certo?
Aí lembrando que, no caso, esse contrato que você fez, na contratação, se for para ser entre o horário de 22 às 5, você pede que seja por escrito para você, porque se a pessoa negar a pagar o adicional, tá certo? Aí você vai receber na justiça, tá bom? Vamos nós. Pessoal, trabalhou no feriado, tem direito? Tem? Sim, tá certo? 7 de setembro, é feriado nacional. Dia 25 de dezembro, feriado. Se você trabalhar, você vai receber. Pessoal, em dobro, sim. No segundo cheque para você receber em dobro. Tem direito a férias? A folga? Tem. Tem direito a folga, sim. Essa folga pode ser negociada, não é obrigado a ser domingo, mas pelo menos no mês tem que ser um domingo, tá certo? Mas tem direito a folga. 7 dias, 6 trabalham, um dia folga, certo? E férias, com certeza, tá? Eu acabei de dizer, os mesmos direitos ao trabalhador comum, regido pela CLT, que são seletistas, também tem os empregados domésticos. Então, tem direito a férias e também a remuneração das férias ele recebe antes de entrar de férias, né? Ele recebe antecipadamente e acrescido o quê? Um terço. Lembra, né? Tá certo? Então, é direito do empregado doméstico, o empregado não é o empregado, tá certo? E não vai esquecer disso, porque pode cair na prova e pode ser uma pegadinha. Professor, deve ter seu salário? Tem direito? Já falei lá em cima. Tem, tá? Estou só recapitulando aqui. Vai transporte, professor. Essas são cidades maiores. Se você mora distante, tá, da residência, você tem direito a vale transporte, tá certo? Professor, me dê um exemplo do direito a qual a empregada pede demissão, tá certo? Como ela tem que ter carteira assinada, você viu comigo que quando você contratar empregado doméstico, após 48 horas, a carteira tem que ser assinada. Mas ela pediu demissão. Olha só, tem direito a salário proporcional aos dias trabalhados no mês que pediu demissão, tem direito a férias proporcionais ao tempo trabalhado no ano e mais um terço, horas extras, adicional noturno, se houver, tá? Férias vencidas também, se houver, vai receber, o contador faz essa rescisão, eu que sou contador, faço essa rescisão, tá certo? Então, isso aí, vocês fiquem sabendo que todos os direitos são iguais da CLT, tá? E também, caso ela não cumpra o aviso, porque por mais que ela peça para sair, ela tem que cumprir o aviso, tá certo? Ela assina o aviso e vai ficar, no caso do aviso prévio, ela tem duas opções, ela sai 2 horas mais cedo do trabalho, ou ela pode escolher em faltar 7 dias seguidos, no caso, a procura de outro emprego, caso ela almeje, caso ela queira, não é? E aí, tem um detalhe: se ela pedir as contas, ela não pode sacar o FGTS, como também não vai receber o seguro-desemprego, certo? Muita atenção. Agora vamos falar do banco de horas. Muita atenção, porque é uma inovação minha, tá? Eu estou apostando que vai cair na prova, tá certo? Não caiu ainda. Por quê? Olha, gente, vamos recapitular o que está lá na CLT para vocês entenderem o que é banco de horas. Vocês lembram que o parágrafo 5º do artigo 59 da CLT fala do banco de horas? Vou recapitular com vocês. O que é que fala o parágrafo 5º, professor? Olha só, poderá o banco de horas ser aplicado nas empresas nas seguintes maneiras. Aí vem, são 3 tópicos muito, muito importantes, você não pode esquecer. Ó, pessoal, me fale mais sobre o banco de horas. Deixa eu explicar a vocês. O que acontece é que as empresas, muitas vezes, não querem pagar as horas extras, tá? Como vocês sabem, o funcionário, ele poderá, o empregador, ele poderá exigir que o empregado faça até no máximo quantas horas por dia de extra? 2, tá? Lembra disso, né? Só que às vezes o empregador não quer pagar as extras. Então houve um acordo, tá? Pode ter um acordo por escrito, pode ter um acordo verbal, ou muitas vezes um acordo junto com o sindicato. Aí vem a convenção. Então, é assim, o professor me deu um exemplo. Na quarta-feira, o funcionário estava no caixa, teve muito movimento, e ele teve que ficar 1 hora a mais. Ele vai receber por extra? Se houver um acordo com o patrão, no outro dia ele chegar mais tarde, houve a compensação. Então, isso é o banco de horas. Isso
É como se fosse um caderno dizendo as horas que ele tem direito a receber, mas como ele poderá compensar em folga, a lei permitiu isso, tá certo? Eu não falei a pegadinha ainda, estou só recapitulando o artigo 58, 59 lá da CLT. Vamos lá, o que é que fala? O parágrafo 5º do artigo 59, olha só. Por meio de acordo individual, isso é o banco de obras, né? Pode ser pactuado de seguinte maneira: vá haver o banco de obras. Aí vamos lá. Por meio de acordo individual, quer dizer, o empregado e o patrão poderá, assim, se as obras forem compensadas dentro do mesmo mês. Se nada escrito, só verbal. Ó, eu vou te pagar durante o mês e folga. Pode, pode. Está na lei. Se por acaso o patrão resolve pagar as horas extras dentro de 6 meses, no terceiro mês, no quarto mês, aí tem que ser por escrito. Aí tem que escrever, ó. Tem que ter uma cláusula lá no contrato de trabalho, assim, as obras, o banco de obras, tá? É regido pelo artigo 50, parágrafo 5º, parágrafo 9, e nós empregadores, vamos pagar vocês durante 6 meses. Ó, aí tem que escrever para ficar registrado. Mas se por acaso o empregador achar por bem que quer pagar durante um ano, aí tem que ter o sindicato. Tem que ser em convenção, os sindicatos se reúnem, tá? E vão fazer convenção. É possível? É, mas só durante um ano. Tem que ser pago durante o ano essas horas extras que o empregado faz, tá? E não recebe dinheiro, né? Certo? Continua. Pessoal, por que você falou isso? Aí é que tá. Sabe por quê? Porque esse banco de horas, a qual a empregada doméstica poderá receber até um ano, não precisa de sindicato. Essa é a pegadinha. A prova pode dizer que vai precisar. Você vai dizer o quê? Que não precisa. Certo? Fica atento a esse ponto, tá? Essa é a minha aposta da prova da ordem. Pode cair na pegadinha. Se cair, pode cair isso aí, certo? E aí, a pergunta é: o banco de horas domésticas precisa de sindicato? O que você responderia? Não. Porém, o contrato terá que ser por escrito entre a empregada e a pessoa que ele contratou, tá? Só os dois resolvem, mas não precisa de sindicato. Se fosse pelo regime seletista, precisaria de sindicato através da convenção. Entenderam? Fácil, né? Eu fiz uma observação. Por quê? Vejamos bem, gente, ó. As primeiras 40 horas extras, excedente à hora normal de trabalho, terão que ser pagas em dinheiro. Professor, não entendi. Calma, vou explicar. Quando você está fazendo o banco de horas, vamos supor que você tenha 50 horas durante todo o período de um ano, mas ele não pode te dar todos esses horas em folga. As 40 primeiras horas tem que pagar em dinheiro, tá certo? Aí é uma alteração, tá? Isso é da lei 150, lei complementar 150, não é da CLT. Isso aqui você não encontra na CLT, tá certo? Então fique sabendo disso, não esqueça, não pode esquecer isso na hora da prova, tá? Que as 40 horas primeiras não poderá ser usado no banco de horas, tá certo? Vamos para uma prova? Olha, vamos para a questão que caiu na prova? Essa questão caiu em 2018, também na OAB, tá? Vamos ver, professor, vamos recordar. Olha só como é que a questão te cobra. As questões da OAB, ela pede que você também use um pouco do seu raciocínio lógico, tá certo? Você tem que usar um pouco a esperteza. Por quê? Olha só a pegadinha que foi colocada aí, tá? 2018. Pode se repetir, só que a gente repete de outras formas, tá certo? Não sei, essa questão não vai ser igual. Vai te mostrar como caiu, mas você já sabe, no método não é repetir questões. O meu método é sempre inovar questões de um tema para que você aprenda como se divide de frente para trás, trás para frente, tá certo? E acertar a questão. Vamos para a questão, ó. Paula trabalha na residência de Silva 3 vezes a semana como passadeira, tá? Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, ou 3 dias. Aí você fica com a ver, tá? Mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. Pergunta é: Paulo é empregado ou é diarista? Aí eu já falei a resposta lá no início, não foi? Ela é empregada por quê? Porque são 3 dias. Vamos para a resposta. Paulo é empregado doméstica.
Por quê? Porque diarista é quem trabalha até 2 vezes por semana, certo? Mais uma questão, essa questão é inédita, tá certo? Eu que elaborei, tá certo? E vamos lá. Olha, gente, atenção, questão inédita, tá? Feita por mim. Maria foi contratada para trabalhar na casa de Rogério como empregada doméstica. Opa, ela foi contratada como empregada doméstica. Ó, fácil, né? Será? Maria, na parte da manhã, faz atividade doméstica e na parte da tarde ajuda a Rogério na fabricação de bolos. Aí eu repeti aí, ó, de bolo 2 vezes, considera, tá? Para vender durante a noite na sua lanchonete distante 100 metros de sua residência. Então, a Maria foi contratada o seguinte: de manhã você vai fazer serviço doméstico, vai fazer o almoço, você vai limpar a sala, você vai limpar os vidros, tá? Mas quem contratou também foi o Rogério, tá? Você está pensando assim, pô, mas o professor diz que ela é pessoa física. Quem contratou foi uma pessoa física. A questão fala que é empregado doméstico. Mas aí, você tem que se atentar que na parte da tarde, o que, que ela está fazendo? Ela está ajudando o Rogério na fabricação de bolo. Para quê? Para que o Rogério venda na sua lanchonete. Fins lucrativos. Olha aí a pegadinha da questão. Só que você está, se você está, é um aluno desatento, você não fez o curso comigo, você não assistiu essa aula, você vai cair na pegadinha de quê? Que foi contratado como empregado doméstico. Mas, ó, houve desvio de atividade, desvio de finalidade. Ele está usando a empregada para fins o quê? Para ele ter lucro. Então, qual é a resposta? A pergunta é o seguinte: de acordo com o caso narrado e a legislação Maria Doméstica, o que é que você responderia? Não. Por quê? Porque por força da atividade lucrativa, venda de bolos, Maria é empregada pelo regime seletista. Entenderam? Foi boa aula? Gostou? Dá uma joinha e se inscreva no meu canal do YouTube, tá certo? Lá embaixo você vai se inscrever. Todo dia tem vídeos novos, tá certo? E vamos à aprovação, tá? Tchau!